Ok? Então, continuamos. Estávamos observando como calcular a permeabilidade. Já calculamos a permeabilidade, a gente já deu as pautas para calcular a permeabilidade. Agora, como é que calcula-se o fator S, que é o fator esqui? E aqui a gente tem dois pontos críticos que precisamos observar: a pressão inicial e a pressão a uma hora. A pressão inicial é determinada, nesse caso, pelo exercício, por isso nós vamos usar um valor de 4.450 PSI, que é justamente aquele valor, 4.450 PSI como a pressão inicial. E a pressão a uma hora, basicamente, vai fazer referência a qual é o valor no Y quando eu tenha no eixo X igual a logaritmo de t igual a uma hora. Desta maneira, observamos aqui no gráfico que temos uma hora, ok? Essa é a pressão a uma hora. Ou esse é o tempo melhor a uma hora, e agora vamos identificar qual é a pressão que usamos. E simplesmente vamos, então, em linha reta até onde a gente se encontre com o nosso gráfico que foi feito pela gente, levando em conta tanto tempo junto com as pressões que foram indicadas no teste de pressão. E aqui nós conseguimos identificar que a uma hora, olha aqui, bateu já no nosso gráfico, vamos aqui para o eixo Y e observamos que a pressão a uma hora é de 3.660, tá bom? Desta maneira, nós conseguimos identificar que a pressão a uma hora é de 3.660. E sempre se faz aquilo, sempre se faz isso, beleza? Identificar sempre a pressão inicial e a pressão a uma hora, que essa pressão a uma hora sempre vai ser uma pressão que vai estar determinada e correlacionada pelo gráfico que a gente fez, que a gente desenvolveu. Posteriormente, observamos que nós temos o fator Gm, que é o coeficiente angular, e observamos que temos o valor já anteriormente calculado de permeabilidade de 6,86, de igual maneira, de porosidade, viscosidade, compressibilidade total da formação, raio do poço, no caso ao quadrado, mais o valor de 3,23 como constante da nossa equação. E desta maneira, nós observamos que o valor de S é igual a 5,34, beleza? Identificando, já lembrando que quando temos um valor de S positivo, nós podemos já categorizar um valor de dano na formação e negativo algum ponto de estimulação, beleza? Agora bem, o que fica para a gente é, já temos a metodologia, agora precisamos concatenar essa metodologia e levá-la para nós refazer o exercício. Beleza? Então, aqui a gente já deu as pautas, simplesmente para fechar aqui a metodologia, quando nós estimamos o valor de cada permeabilidade e, de igual maneira, quando nós estimamos o valor do coeficiente angular, o próximo passo é identificar a pressão inicial, nesse caso que já era disposta pelo caso de estudo, e quarto, identificar através do gráfico, identificar pelo gráfico a pressão do teste a uma hora. Agora bem, já levando em conta a pressão a uma hora, a pressão inicial, a permeabilidade e o coeficiente angular, eu já consigo determinar o valor do fator S ou esqui. Ok? Então, importante, vamos fazer o nosso exercício, vamos nós a intentar refazer, observando, interiorizando a metodologia, porque é muito importante que a gente consiga interiorizar essa metodologia aplicável, que é aplicável justamente quando a gente está em campo. Então, interiorizar para posteriormente continuar fazendo esse tema, continuar fazendo mais exercícios, mais casos de estudo, e que a gente seja realmente, termine sendo craque no final
dessa disciplina, dessa jornada, né? Que esse objetivo é fundamental. Lembrando sempre que a gente precisa pegar a parte teórica, que é muito importante, mas, no meu conceito, a parte prática joga um papel preponderante. Porque de nada importa que um piloto de avião, né, saiba ser completo o manual de andar num avião, né, o manual de como funciona o avião, se nunca andou num avião, né? Ele pode ter tirado 10 no curso em terra, mas precisa também fazer a parte teórica. E é por isso que nós agora estamos focando em fazer a parte teórica para interiorizar metodologia, para poder aprender esses novos skills e poder colocá-los em prática quando a gente esteja num estágio, num trabalho acadêmico ou também quando a gente esteja na indústria. Um forte abraço, que estejam muito bem e fico totalmente atento a qualquer dúvida, caso tenham alguma. Um forte abraço.